Boa noite, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez. Chegamos para mais um tempo na presença de Deus. Deus está nesse lugar. Deus está aí com você. Deus está aqui com a gente. Deus está onde o seu nome for invocado, e o nome dele vai ser invocado, a palavra dele vai ser anunciada. Os louvores do Senhor vão subir até o seu trono de graça. Nós teremos um momento especial na presença de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos. Eu te bendigo, Senhor, porque tem sido fiel a mim, tem sido fiel a nós, a todos aqueles que creem na tua bondade, na tua grandeza, na tua presença, na tua proximidade. Não tem nos faltado nada, Senhor. Eu sei que alguns podem estar passando por alguma privação nesse momento, mas nós temos a paz de Jesus, nós temos uma proteção especial dada pelo Senhor, isso está lá no Salmo 91, e sabemos que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ajuda-nos, Pai, nessa noite a termos uma compreensão maior acerca das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Abre o nosso entendimento, dá-nos o teu discernimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos começar cantando um cântico que eu acredito que toda a igreja conhece, não só a nossa igreja aqui, Santa Rita, Passa Quatro, Ministério Vida em Cristo, mas os irmãos que estão com a gente aí, vários irmãos em vários lugares do Brasil. Estamos juntos, vamos louvar o Senhor. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem músicas que tocam muito o nosso coração. Essa é uma daquelas que eu sinto o toque do Senhor muito perto na minha vida. O assunto que a gente tem hoje, gente, essa pandemia, eu posso entender à luz da Bíblia. A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? A gente estava achando que as coisas iam melhorar, achávamos que as coisas iam começar a voltar ao normal, e de repente o interior de São Paulo, o interior do Brasil, de modo geral, começou a entrar no pico, e a gente vê aí os comércios fechando novamente. A esperança de começarmos as aulas em setembro parece que vai ser postergada mais uma vez. Isso, como diz a Bíblia, a esperança que se adia faz adoecer o coração.
e a gente sente que dificuldade. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Deus fala sobre isso. Essa questão que hoje nós estamos experimentando, um vírus que funciona sem muita lógica. Eu estava lendo esses dias uma reportagem na internet de uma senhora em Minas Gerais, Belo Horizonte, com 103 anos, foi diagnosticada com dengue e Covid-19. E ela venceu tudo isso, ainda tendo que suportar o luto de um filho que morava com ela e morreu de Covid-19. Então, não há muita lógica, né? Uns dizem que atinge mais mulheres, outros dizem que atinge mais um certo tipo de pessoa, e ele funciona meio sem lógica e isso torna a gente muito inseguro. A Bíblia diz algo sobre isso? A Bíblia tem algo a nos falar? Sim. Eu tenho dito nos estudos de domingo pela manhã, eu tenho dito em algumas mensagens, em alguns encontros, até com pastores, com amigos, que a Bíblia tem palavra para todo e qualquer dilema humano. Não há nada que nós venhamos a experimentar debaixo do sol que a palavra de Deus não tenha algo a dizer. Eu gostaria de hoje ler bastante a Bíblia com você, nós vamos movimentar bastante, vamos ler alguns textos sobre isso. A Bíblia não é muito objetiva, ela não fala logicamente, sobre Covid-19, mas ela fala sobre a incidência de pragas. Eu tenho aqui pelo menos 3 textos que mostram que há sempre uma razão por trás disso. Por exemplo, abra aí comigo Números, capítulo 16, do versículo 2 até o versículo 4. Esse episódio aconteceu, que eu vou ler aqui, aconteceu aproximadamente em 1454 a.C. O povo de Deus estava na sua jornada pelo deserto. Diz assim, Números 16, 2 a 4. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, príncipes da congregação eleitos por eles, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e Arão. E lhes disseram, basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu com o rosto em terra. Está acontecendo aqui uma rebelião. O povo estava murmurando contra a liderança do homem de Deus, e esse povo então vai e se coloca contra essa liderança, murmurando contra Moisés. Mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 46 a 50, olha só o que nós lemos. E Moisés disse a Arão, pegue um incensário, vá depressa até a comunidade, até a congregação, para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Em algumas Bíblias diz, a peste começou. Versículo 47, Arão fez o que Moisés ordenou. A praga já havia começado, mas Arão fez propiciação por eles. Versículo 48, Arão se pôs entre os mortos e os vivos, ficou no meio, e a praga cessou. Versículo 49. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. A praga aqui nesse caso, gente, aconteceu por conta de murmuração, reclamação. O povo estava descontente com a liderança de Moisés e Arão. Então eles se revoltam, eles se colocam contra. E essa murmuração, ela acabou contaminando toda a congregação. O povo todo ia se dispersar, o povo todo ia acabar abandonando a liderança de Moisés. E o inimigo instilou o coração dessas pessoas a se revoltarem. E Deus permite que uma praga comece a dizimar o próprio povo dele.
Então a gente percebe que aqui surgiu uma peste entre o povo, uma praga entre o povo. Por quê? Porque havia descontentamento, murmuração e um levante contra a liderança estabelecida por Deus. Anote aí. Pois bem, um segundo momento, ainda dentro dessa peregrinação no deserto, nós vamos lá para Números, agora capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1, nós vamos ler também o 7, o 8 e o 9. Olha só, presta atenção. Isso aconteceu 2 anos depois, em 1452 a.C. Números 25, verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, o homem israelita e a mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. O que acontece aqui? Uma praga veio, uma peste veio sobre o povo de Deus por causa de imoralidade e prostituição. Muita gente pensa que Deus é quem faz isso, Deus é quem envia as pragas. Na verdade, elas vêm em virtude da condição do ser humano aos olhos de Deus. Nós vamos para a próxima. Nós agora vamos avançar no tempo, vamos lá para 1017 a.C. Nós vamos para 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do 2 ao 4, depois nós vamos ler o 9 e o 25. Olha só o que está escrito lá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. O rei Davi pediu isso para Joabe. Versículo 3. Então disse Joabe ao rei, por que tem prazer nisto, rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Saiu, pois, Joabe a levantar o censo do povo de Israel. Versículo 9. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Uma praga veio sobre Israel nos dias de Davi, porque Davi quis fazer o recenseamento do povo. Nada errado. Recensear o povo não é problema. O problema foi que a motivação de Davi em recensear o povo era confiar mais nele e no exército do que no Senhor Deus Todo-Poderoso, que já tinha dado provas para ele de que era uma pessoa confiável, que Deus era confiável. Então, o que eu percebo? 3 situações em que uma praga dizimou pessoas, e isso está na Bíblia. A primeira, por conta de murmuração, descontentamento, rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Segundo, imoralidade e prostituição. Terceiro, orgulho, vaidade, desejo de confiar e de se valer apenas com a sua própria força, a sua própria capacidade, confiar apenas no seu taco. Isso, queridos, resume muito bem a sociedade que hoje nós estamos inseridos. O mundo vive exatamente criando essas condições para que surja um vírus dessa natureza. Muita reclamação, muita murmuração, as pessoas se levantando contra as coisas de Deus, a autoridade de Deus. Você percebe que os países estão mudando as leis para favorecer o pecado. Estão alterando as leis que, eu não sei se você sabia, mas a maioria dos países, a grande maioria dos países, principalmente os orientais,
a constituição dos países, elas se baseiam nos 10 mandamentos. Então, de onde surgiu os códigos penais? De onde surgiu tudo isso? E isso vem, obviamente, de outros códigos, de outras épocas, de romanos e tantos, mas todos eles têm um fundamento nos 10 mandamentos. Porém, nesses últimos tempos, os que devem legislar de acordo com a ética, com a moral, com o bom senso, estão legalizando o pecado. Estão fazendo leis que favorecem as pessoas a pecar. Leis que aprovam o aborto, leis que aprovam o divórcio, leis que aprovam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia, nós estamos percebendo um levante, uma murmuração. Isso tudo que nós estamos presenciando no mundo nada mais é do que um levante contra a autoridade de Deus. Os 10 mandamentos estão sendo esquecidos, desprezados, rasgados, jogados no lixo. Deus está sendo eliminado da mente, do coração da maioria das pessoas. Já não se teme mais a Deus, já não se pensa mais em agradar a Deus, já ninguém quer saber. Engraçado que hoje em dia o problema do mundo não é que o mundo não acredita em Deus. O mundo até acredita que exista um Deus, mas não acredita que esse Deus seja relevante, seja um Deus que se importe com a gente. Hoje em dia nós não temos um problema com ateísmo, nós temos um problema com um teísmo totalmente distorcido. As pessoas não estão levando Deus a sério, inclusive entre os religiosos, inclusive entre aqueles que se denominam cristãos. Não é à toa que nós estamos vivendo essa pandemia. Não é à toa que uma praga está ceifando tantas vidas. A humanidade precisa urgentemente, você, eu, todos nós, precisamos deixar de reclamar da vida e de nos levantar contra Deus e também nos posicionar contra todo esse avalanche de moralidade, anunciando o poder de Deus, o arrependimento dos pecados e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, esse mundo está numa imoralidade e numa prostituição desenfreada. Eu vivi o tempo da ditadura militar, a minha infância foi durante a década de 70. A década de 70 não havia pornografia disponível. A gente crescia com uma certa inocência, uma santa inocência, né? E aquele tempo a censura proibia muitas coisas, mas uma coisa interessante e valiosa, ela preservava a nossa inocência. A gente era criança totalmente inocente, muito diferente. Eu lembro que eu só fui saber o que era uma camisinha, por exemplo, quando eu tinha 19 anos de idade. Como as coisas mudaram. Hoje a gente tem a pedofilia, e estão querendo inclusive legalizar isso, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tratando a pedofilia como doença e procurando em alguns casos até legalizar. Então, nós estamos vivendo hoje algo assim, dias de Sodoma e Gomorra, essa é a grande verdade. Não se pode mais acessar a internet sem estar exposto à pornografia, à imoralidade, às novelas, os filmes, as séries, né? Hoje em dia nós vemos uma sociedade totalmente erotizada, totalmente depravada nesse sentido moral, sexual. E isso atraiu uma peste, uma praga nos tempos bíblicos. E pode ter certeza, tudo isso que está acontecendo agora, que a gente não está vendo luz no fim do túnel, isso vem não porque Deus é mau, não porque Deus é vingativo, não porque Deus ele não nos ama, ele não gosta de nós, é porque nós estamos ultrapassando todos os limites, nós não estamos vivendo para aquilo pela qual nós somos criados, nós não estamos sendo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, imagem e semelhança de Deus, nós estamos muito mais parecidos com os filhos das trevas do que com os filhos da luz. E por último, isso que aconteceu com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia o elogia o tempo todo. Inclusive aqui no caso, ele se arrepende e depois do arrependimento a praga cessa. As pessoas começaram a morrer. E morreram por quê? Por que essa praga? Porque o rei, porque o líder, porque aquele que deveria
cuidar do povo, zelar do povo e manter sua espiritualidade em dia, ele quis confiar mais no seu poder, mais no seu exército, mais em si próprio do que em Deus. Na verdade, o que aconteceu com Davi aqui é como se Davi dissesse: Deus, deixa comigo que daqui para frente eu me viro. Eu dou um jeito nas coisas. Isso acontece muito com a gente. Nós temos um instinto de independência que tem como raiz o pecado. O que é o pecado? O pecado é viver como se Deus não existisse. É viver de uma forma alienada de Deus, distante de Deus. E é assim que se encontra a humanidade hoje. Ela se encontra alienada, distante, só porque ela descobriu algumas coisas na ciência, só porque ela dominou algumas esferas de conhecimento, as pessoas acham que Deus é descartável. O que é o secularismo? Secularismo é: Deus não faz a menor diferença no mundo. Nós não precisamos dele. Se ele existe, nós não precisamos dele. Nós temos vacina, nós podemos viajar para qualquer lugar, nós já fomos à Lua, agora estamos indo para Marte, nós estamos chegando perto de encontrarmos a solução para todos os nossos dilemas, e a gente percebe que isso não acontece. Queridos, nós vivemos tempos difíceis e precisamos orar, precisamos nos consagrar, precisamos nos desligar do pecado que é esse mundo. Jesus orou em João 17, ele disse muito bem: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Precisamos nos preservar do mal que há nesse mundo. Se a igreja, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo orar, se humilhar, se quebrantar, se corrigir dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria que hoje nós orássemos, eu queria que esse encontro fosse um encontro de oração. Eu queria que você comigo, juntos, todos nós estamos aí com um grupo grande, talvez 50, 60, 70 pessoas. A semana passada nós estivemos no pico de pessoas juntos, 72 pessoas, depois muitos outros viram em outros horários. Vamos fazer uma grande corrente de oração, vamos buscar o Senhor, porque isso tem que acabar. Ah, pastor, mas Deus não faz nada? Veja, Deus já fez. Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, ele deu seu Filho, ele deu o que ele mais tinha de mais caro. A Bíblia diz que ele deu o sangue do seu próprio Filho em resgate dos pecadores. E tem mais, eu quero ler com você mais um texto, Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 e 24. Perceba aqui o coração de Deus. Ezequiel 18, 23 e 24. Acaso, olha o que Deus está dizendo aqui, acaso tenho eu prazer na morte de um perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? E o pior de tudo é que pessoas inocentes estão morrendo. Pessoas inocentes. Muita coisa tem acontecido, é muita murmuração, é muito questionamento, é muita lei injusta, imoral. Existe muita prostituição, muita imoralidade, muita pedofilia, existe muita pornografia, existe muita coisa errada nesse mundo, existe muita vaidade, muito orgulho, muita ostentação. E o que acontece? Como nós vamos conseguir prevalecer divorciados das verdades reveladas por Deus na sua palavra? Se Deus é o originador da vida, se viemos dele, por que iríamos viver em paz nesse mundo longe do próprio Senhor? Como dizia Santo Agostinho, Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma só encontra descanso, conforto e segurança quando está em ti. Deus diz também lá em Ezequiel, capítulo 18, agora mais para frente, versículo 32, ele diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. É isso, essa é a mensagem de Deus
para essa geração. Essa é a mensagem de Deus para o homem moderno. Essa é a mensagem de Deus para todas as famílias, para todos que estão me ouvindo agora. Deus quer que nós venhamos a viver, e não somente viver bem, viver em paz, viver com qualidade de vida, mas Deus também proporcionou em Cristo para que nós possamos viver eternamente, baseados no perdão dos pecados que Deus já nos ofereceu. Nós já somos quase 90 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas contaminadas no Brasil. Onde é que isso vai parar, gente? Espero que nos voltemos humildemente e urgentemente para Deus com oração, com meditação na palavra, com jejum, com quebrantamento de coração, porque o dia do Senhor está próximo. Eu gostaria de estar dizendo outras palavras, gostaria de estar dizendo alguma coisa assim mais emotiva, que acabasse mexendo com as nossas emoções. Mas o Espírito Santo tem algo a nos dizer. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não criou esse vírus. Esse vírus é consequência do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus. A praga, diz a Bíblia, ela aparece quando existe murmuração, descontentamento, quando há um levante contra a autoridade de Deus, quando a imoralidade começa a ter níveis insuportáveis e quando o orgulho, a vaidade, a independência começam a prevalecer. É por isso que estamos aí trancados em casa, comércio fechado, economia desabando, países fortes, poderosos estão percebendo quão frágeis estão. Será que nós não percebemos que isso está realmente para nos levar para perto de Deus? Dizem que quando o homem está no fundo do poço, a única saída é ele olhar para cima. E lá em cima está um Deus que diz: não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos, pois, e vivei, diz o Senhor. Vamos orar. Querido e amado Deus, eu peço, Pai, que essa singela mensagem, pelo poder do Teu Espírito Santo, esteja comovendo os corações e promovendo em nós, ó Deus, um arrependimento profundo de alma, sentido, doído, que vem lá do âmago do nosso ser. Que as lágrimas brotem dos nossos olhos, porque temos pecado, porque temos nos afastado do Senhor. Eu quero pedir a Deus por todas as famílias que estão me ouvindo, todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a assumirmos a nossa posição, a dizermos: sim, eu concordo com a Tua palavra, Senhor. Sim, eu sei que o Senhor nos ama. Sim, eu sei que esse vírus, que essa praga que nós não conseguimos deter, ela está aí por nossa causa, por nossa culpa. Então, Senhor, faz cessar essa praga, na medida que o Senhor nos mostra o quão tenebroso é o nosso pecado, quão cruéis temos sido conosco mesmos, e que queremos, Deus, voltarmos humildemente para a cruz, nos colocarmos debaixo do sangue de Jesus, corrigirmos a nossa vida à luz da Tua palavra e voltarmos a viver não apenas para esta vida, mas também para a vida eterna que foi conquistada por Jesus na cruz e é disponível a todo aquele que crê. Obrigado por esse momento. Pedimos Tua aprovação, pedimos a Tua bênção sobre essa mensagem. Colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Vem nos encher do Teu Espírito Santo e nos dar a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar também agora um cântico, vamos encerrar com esse cântico. João capítulo 14. Palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Porém, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Vamos cantar ao Senhor? Vamos lá.
está muito alto, né? Agora sim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Siga mais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de encerrar, de fazer a oração final, a gente às vezes perde tempo criticando a política, criticando os políticos, e dizendo, ninguém sabe o que fala, ninguém sabe o que faz, o governador está perdido, o presidente de tal país está perdido, ninguém sabe. Gente, está aqui na Bíblia. Não compensa a gente ficar se degladiando aí, com coisinhas na internet. A realidade é uma só. Isso vem por conta do pecado. E o homem está perdido. Sempre, eu lembro quando surgiu a AIDS, por exemplo, ninguém sabia como lidar com aquilo. E durante muitos anos foram criando, então, alguns coquetéis, alguns comprimidos, alguns medicamentos, alguns tratamentos. Enfim, o ser humano é assim, ele é finito. Um pequeno mosquito, como o mosquito da dengue, que traz a dengue, a chikungunya, e agora um vírus microscópico, dizima milhões. Deus está nisso? Não, Deus não é o Criador. Quem está nisso somos nós. Agora, Deus está nisso, no sentido que Ele não tem prazer e que Ele quer salvar. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que você tem um pedido de oração, alguns pedidos de oração estão chegando aí e a gente vai apresentá-los agora diante de Deus. Pai, eu te apresento cada um desses pedidos de oração. São pedidos de familiares, são pedidos de toda ordem, especialmente saúde, emprego, questões judiciais. E nós te dizemos, Senhor, Tu és a nossa esperança, nós não temos outra esperança. Nós não temos aonde nos firmar, nós não temos aonde nos fundamentar. Tu és a rocha, Tu és presente,
Tu vieste ao mundo por Cristo e agora temos o Teu Espírito Santo, que é o outro Consolador, que veio habitar em nós. Então, Deus, nós abrimos mão, nós não queremos buscar em nada, em ninguém, apenas em Ti, porque o Senhor promete e o Senhor cumpre. Então, Deus, vem visitar cada uma dessas pessoas, objeto das nossas orações. Vem trazer vida, vem trazer libertação, vem trazer cura, vem trazer o Teu cuidado, que elas sintam a Tua proximidade, que elas sintam um abraço do Senhor, que elas percebam o Senhor próximo delas e sejam assim conduzidas a Jesus, porque Jesus os conduzirá a Deus e à eternidade. Muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Nós te agradecemos e desde já te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer esse momento a Deus, toda a atenção. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, clique ali para você receber uma notificação. Se você está vendo pelo Facebook, compartilha com seus amigos. Vamos divulgar a mensagem de Deus. Essa é a palavra que salva. Essa palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Deus abençoe, um grande beijo para todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.